Ah, agora foi. Olá, tudo bom? Tudo bom? Agora foi, pô. Deu certo? Tá conseguindo me ouvir bem, meu amigo? Eu não sei Tô, se tá legal o áudio. tô Tá ouvindo sim? perfeito. Tô. E você tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, então show. Embaçou aí, ó. Já, já, cadê tu? Ih, esse coisa tá bugado, hein? Já, Desculpa aí, meu amigo. Tive que dar uma saidinha porque eu tenho um grande problema aqui. Como eu tenho 9 pés, o pessoal que me convida pra live já sabe. Sempre dá um problema, cara. Sempre. Eu acho incrível. Tava um silêncio aqui em casa, tava reinando assim, uma paz. Aí começa a live, começa os cachorros a bater. Impressionante. Mas deu não, tudo tá certo. tranquilo. Graças a Aí, Deus. eu cheguei na correria do trabalho, meu Deus do céu. Aqui, boa noite a todos, amados irmãos. Hoje a gente está fazendo essa live aí a respeito do carisma, que é do dom de línguas, né? Da glossolalia ou xenolalia. Ih, ó, fica quieto. Meu celular falando. Mas enquanto eu me organizo aqui, você pode se apresentar já disso aí para o pessoal que não te conhece. Acho difícil ninguém te conhecer, mas tudo bem. Seja pro bem ou pro mal, né? Brincadeira à parte. É Eu mesmo. fico muito honrado, meu amigo, pelo convite que você me fez de estar falando sobre um assunto tão importante, né? Os carismas do Espírito Santo. É, tanto o fruto do Espírito Santo como o carisma do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo são extremamente importantes para a vida cristã. Então, eu me sinto duplamente honrado, né, e feliz. Tanto pelo fato do tema que nós estamos abordando ser grandioso, como pela pessoa que me fez o convite. Eu amo Amém. muito Pô, também a fico vida, feliz. cara. Eu amo Amém. muito a Deus pela sua existência, pelo seu trabalho. E espero que a gente possa desenvolver um excelente diálogo. Mas me apresentando aí para o pessoal, eu sou basicamente um jovem escritor, né, um humilde jovem escritor, trabalho traduzindo, né, sob encomenda, aí traduzo obras das mais diversas, geralmente no campo teológico, porque eu já tenho uma experiência aí com a linguagem da área, a linguagem técnica, e, além disso, eu tenho uma formação em teologia, ironicamente, pelo Seminário da Assembleia de Deus, né? Sim. Mesmo sendo católico humano, hoje, por causa da minha trajetória, Deus sabe de outras coisas, mas eu não desvalorizo, pelo contrário, eu valorizo muito aquilo que eu pude aprender e o tempo que eu passei com meus irmãos ali naquele seminário e pude me formar. Então, eu me formei no Seminário das Assembleias de Deus, bacharel em teologia, e hoje eu estou finalizando uma licenciatura, já está bem pertinho de finalizar, uma licenciatura em Ciências da Religião pelo FPB. Amém. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui e dividir um pouco de conhecimento e, de certo modo, exercitar aquilo que um dia eu vou poder fazer profissionalmente, né? Já que eu estou me preparando para lecionar nessas áreas, né? Na religiosidade e tudo mais. Então é isso. Espero aí poder trazer uma boa contribuição para vocês. E é engraçado, né, que o tema escolhido tem justamente, de certo modo, a ver com a minha formação. Porque o seminário que eu fiz parte, ele é carismático, ele é pentecostal, né? E aí, lá, eu tive muitas matérias relacionadas a isso. Então, eu acredito que eu posso trazer uma contribuição legal. E fazer aí, né, um acréscimo às coisas que você também tem a trazer, como um amigo pessoal seu, alguém que tem contato com os materiais que você escreve, eu sei que você ama essa questão dos dons espirituais, então eu espero aqui estar podendo acrescentar aquilo que você vai trazer. Então é isso, meu amigo. Estou, acredito, devidamente apresentado. Amém. Vou falar, para quem não me conhece aí, o pessoal da audiência do Jadson, né? Eu me chamo André Quintanilha, né? Eu sou formado em teologia, sou professor de história da igreja, professor de algumas outras matérias, né?
E como já disse, uma das matérias que eu mais me especializei foi pneumatologia, né? Foi a doutrina do Espírito Santo, seus dons. E é isso. Eu sou postulado ao pastorado, né? Eu sou batista, né? De confissão batista, pastorado aí, ai meu Deus, guardado aí, não é guardado, né? Eu tô na fila do pastorado, sou o próximo sucessor, né, do pastorado aqui da minha comunidade. Então é isso, irmãos. Eu estou muito feliz porque o Jadson é um grande amigo aí, uma pessoa que um admira o outro. Eu admiro mais ele do que ele me admira. Eu amo demais. E a gente se gosta bastante, vai dar tudo certo, vai ser uma live que vai acrescentar muito para a vida dos irmãos. E é isso, eu estou tentando baixar aqui Pô, não consegui baixar a nossa ordenzinha lá. Ah, consegui, caramba aí, só falar que eu também estou com ela aqui em mãos. Pra gente seguir, né? Pra gente seguir, a gente não se perder. Lembrando aos irmãos, né? Isso aqui é uma live, não adianta a gente querer falar com a profundidade de um seminário, ou até mesmo a escrita de um livro, porque esse tema da escrita de um livro, aliás, né? A gente vai fazer aqui algumas recomendações bibliográficas. Não adianta vocês quererem esse nível de profundidade num diálogo entre amigos. Isso aqui é um diálogo. Como vocês podem ver que é bem caseiro, bem sintético. Nós não iremos nos demorar muito, mas eu acredito que, mesmo sendo um diálogo mais espontâneo, por assim dizer, vai ter muito conteúdo bacana aí para a gente tratar. E eu espero, juntamente com o André, futuramente aí, escrever um artigo trazendo aqui de forma ordenada aquilo que nós trouxemos aqui, colocando as fontes e tudo mais. Então, para quem acompanhar aqui e quiser se aprofundar, a gente vai emitir esse material, até porque a gente escreveu muita coisa, agora só falta passar para um documento só e disponibilizar. E a gente pode disponibilizar no Medium ou algum outro blog aí que seja de fácil acesso para os irmãos. Mas é isso. Amém, amém. Isso aí vai rolar, hein? Vai rolar. Amém? Então, vamos começar aí. Eu acho que seria legal a gente começar uma síntese do que seria a natureza, primeiro no seu entendimento, eu vou acrescentando, né? O convidado é o Jadson, mas aí eu vou acrescentando também. O que seria a natureza do dom de línguas? Que o dom de línguas a gente sabe que é muito difundido, as igrejas pentecostais há essa manifestação recorrente nas comunidades, tanto pentecostais como carismáticas, né? A terceira onda, que é o meu caso, né? Então, assim, elas são bem manifestadas. Mas aí que tá, muita gente às vezes já foi usado no dom de línguas, já teve essa experiência, mas não sabe o que é essa experiência, né? Muitas pessoas não estão na área da teologia, não estão nas discussões, não sabem nem o que é continuismo, o que é sassonismo, não sabem de nada disso, não sabem nem o que é o termo glossolalia, né? Então, só para a gente situar o que seria a natureza inicial, né? Que depois a gente vai entrar no texto de 1 Coríntios 14 e tal, mas só para a gente situar aí. Perfeito. Então, eu acredito que a gente pode começar com uma definição bíblica, né? Até porque, independente se você é católico, como é o meu caso, como se você é protestante, nós temos as escrituras como regra de fé. No caso dos protestantes, né, vocês têm como uma única regra e definitiva no sentido final. Já nós católicos entendemos como tripé. Magistério para e as escrituras não ficam abaixo da igreja, mas elas são instrumentos da igreja. Então, de qualquer modo, enfim, são regras de fé. Então, eu acredito que é muito conveniente, voltando, que nós utilizemos uma definição das escrituras. Perfeito. E eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, né? Que, em síntese, né, parafraseando o versículo, ele vai dizer que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles começaram a falar em outras línguas na medida em que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir desse texto, né, que é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, nós podemos entender o seguinte, né, que o dom de línguas é a capacidade de proferir um discurso, uma elocução impulsionada pelo Espírito Santo. Só que aí, diferente
diferentemente da profecia, essa vocalização vai ser pronunciada em uma língua que a pessoa nunca teve a oportunidade de aprender previamente. Então, esse é o grande milagre do dom de línguas. A pessoa emite um discurso impulsionada pelo Espírito Santo numa linguagem ou idioma que ela nunca aprendeu. E olha que interessante. Essas línguas, elas podem se referir à linguagem de uma nação ou não. Claro que nesse texto particular, o texto de Atos 2, a gente não vai ver isso. Eu acredito que esse assunto ele fica mais claro, né, da possibilidade de uma linguagem que não é humana, ele vai ficar mais claro nos escritos de Paulo. Mas é fato que quando a gente leva em consideração o ensino de toda a escritura, né, toda a escritura, você vê que o dom de línguas, né, é interessante que está no plural, né, como o apóstolo Paulo menciona. Dons de línguas, eles são abrangentes, eles transcendem as linguagens nacionais. Então é isso, eu acredito que a gente tem essa definição. Aí, a partir desse texto, só finalizando, o texto ele vai dizer que os apóstolos falavam na medida que o Espírito Santo os concedia. Então, envolve aí uma impulsão. Não é meramente fruto da ação humana. Não é meramente fruto do homem por si só, não. Eles falavam na medida que o Espírito Santo lhes concedia. Além disso, né, aqueles que ouviram os apóstolos de primeira mão, que foram esses pioneiros, né, a receberem os dons, eles ficaram espantados, né, ouvindo aquelas pessoas. Por quê? Porque eles olhavam para aqueles galileus, como eles chamaram os apóstolos, e diziam, como é que esses galileus estão conseguindo falar de maneira que a gente entenda em nossas línguas maternas? Em outras palavras, eles sabiam que aqueles homens, por causa de sua condição social, não eram capazes de custear um curso, um professor que pudesse lhes ensinar com perfeição todos aqueles idiomas. Então, não podia ser, pelo menos seria muito difícil que fosse fruto de um aprendizado prévio. Eles sabiam, né? E, por fim, outra coisa que a gente pode extrair desse texto é que era um fenômeno certamente impetuoso, espontâneo. Por quê? Se a gente seguir o texto, né, sair dos versículos 4 a 6 para chegar até o versículo 8, eles vão acusar, né, os apóstolos, isso aí em tom de zombaria, de estarem bêbados. Então, olha que texto rico, né? Só a partir desse texto, toda essa definição que eu dei do dom de línguas, ela pode ser extraída. Se você olhar o texto com atenção, todas essas características que eu dei, ao definir, elas estão todas lá, de um modo ou de outro. Então, eu acredito que a gente pode começar com essa interpretação básica. Agora, realmente concluindo. No versículo 17, São Pedro ele vai trazer a interpretação inspirada dele de que aquelas línguas que os apóstolos estavam pronunciando eram um cumprimento da profecia de Joel, que diz o quê? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, é muito interessante que Pedro faça essa correlação, porque se ele está dizendo que o falar em línguas cumpre uma profecia que, na verdade, falava sobre profetizar, ele está apontando para a equivalência entre as línguas e a profecia, de certo modo. Sim. E se as línguas cumprem uma profecia sobre profetizar, a conclusão é clara. Então, você vai ver o apóstolo Paulo aprofundando isso em 1 Coríntios, quando ele vai dizer que o intérprete, aquele que fala em línguas, quando ele é capaz de também interpretar, ou seja, quando ele se torna intérprete, ele tem a mesma capacidade de edificar do que o que profetiza. Em outras palavras, existe aí uma equivalência do poder de edificação das línguas para a profecia, quando as línguas elas são interpretadas. Então, basicamente, são discursos inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo,
que a única, pelo menos uma das diferenças entre eles seria de que uma é proferida em outro idioma, um idioma que o indivíduo não aprendeu previamente, e outro não. O outro é proferido num discurso que é uma língua materna àquele que está sendo falando. Então, é isso. Perfeito. E a pontuação de Joel capítulo 2 é bem interessante, porque lembra também o desejo de Números 11 de Moisés, que queria que todos fossem profetas. E esse cumprimento de Joel capítulo 2, a questão da embriaguez também, que acontece em Atos capítulo 2, porque vamos imaginar o cenário, né? Eles estavam ali falando em outras línguas, eles deduzem que aqueles homens estavam embriagados por quê? Porque realmente falavam, não era simplesmente questão de gestos, né? Claro que havia ali uma questão da experiência, a movimentação do corpo, alguma movimentação do corpo, alguma externalidade, mas principalmente por causa da fala. Então, justamente a embriaguez está ligado à fala das línguas, né? E essa ponte com Joel capítulo 2 é justamente essa fala profética. As línguas é uma fala profética, só que ela é uma fala profética numa outra direção, né? Não um recado direto de Deus, um discurso de recado, como a profecia que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, como a gente está acostumado no Antigo Testamento, mas não deixa de ser um discurso inspirado e profético. Perfeito, gostei desse gancho que você trouxe, André. Eu não podia perder essa oportunidade, porque olha que interessante, você falou, né? Não é um discurso, vou utilizar esse termo, não é um discurso direto às pessoas. Uhum. A profecia, eu vou colocar dessa forma, né? A profecia é Deus falando aos homens. Isso. O profeta é a boca de Deus para as pessoas. Já nas línguas é o contrário. Com o dom de línguas, olha o que ocorre, né? Dando continuidade aí, já que a gente foi em 1 Coríntios 14. No versículo 2, Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas, ele fala a Deus. Ele fala principalmente a Deus e não aos homens. Exato. Olha que interessante, é diferente. Parece que aqui o dom de línguas ele é primariamente para um propósito devocional, para oração, louvor. É uma coisa mais vertical, enquanto a profecia parece ser mais horizontal, nesse sentido. Sim. Então, aquele que fala em línguas, ele fala a Deus. Ele fala dos homens a Deus, digamos assim. Já aquele que é profeta, ele fala de Deus aos homens, fazendo essa correlação. Então, isso aí é mais um ponto que a gente pode suscitar aqui para embasar o fato de que as línguas nem sempre são idiomas humanos. Por quê? Sim. Não faz sentido os homens receberem uma capacidade de falar em idiomas humanos, né, nacionais, para que eles se dirijam a Deus. Como disse o apóstolo Paulo, que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De que isso seria útil não faz sentido. Não faz. Então, parece que é uma coisa muito mais sobrenatural. Então, já que a gente está falando sobre a natureza do dom de línguas, eu acho importante que isso seja pontuado. E nesse mesmo versículo, Paulo ainda vai dizer, né? Ninguém o entende. Ninguém o entende. Poxa, se fosse um idioma nacional, como é que Paulo poderia dizer? Ninguém o entende. Haveria uma nação inteira que poderia entendê-lo, né? Se fosse um idioma nacional. Isso a menos que a gente... adendo. Pode falar. Não, só um adendo que é uma coisa que as pessoas perdem muito de vista, principalmente no contexto de 1 Coríntios capítulo 14, as pessoas perdem muito, exatamente o contexto. Eles leem 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14 e não compreendem o contexto. Qual que é o contexto? É um culto. Ali é uma reunião pública. Paulo está falando em 1 Coríntios 14 de uma reunião pública. Então, poxa, será que Paulo não ia ter em mente, primeiro, né, que ali não poderia ter alguém que entendesse as línguas, humanamente falando, não tivesse aprendido aquela linguagem, não ia nem suscitar essa dúvida?
E segundo, porque ele suscita um outro carisma espiritual que é o de interpretação. Por que precisaria de um outro carisma, sendo que eu posso aprender ou ter alguém no culto com conhecimento daquela linguagem, daquele idioma? Então, fica... E um outro adendo aí, rapidinho, só para você continuar, é que no próprio texto de Atos, capítulo 2, no versículo 11, diz assim, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Percebe? Eles não estavam enviando recado como se fosse uma profecia, né? Aquele link da profecia. Eles estavam falando das grandezas de Deus, né? Que é o Sandstorm já até fazer essa separação, né? Dom de línguas como um falar das grandezas de Deus, de louvor e oração também, né? Mas é só essa ponte que até em Atos 2, Lucas deixa explícito ali o propósito, né, das línguas naquele caso ali também. Mas pode dar continuidade aí. Perfeito, André. Eu gostei muito do fato que você mencionou isso, porque, veja, quando eu falo das grandezas de Deus, a Deus, por exemplo, quando eu digo assim, Senhor, Tu és onipotente, quem está perto de mim, mesmo que a mensagem não seja dirigida a ele, vai compreender e vai ser edificado. Mesmo que a mensagem não seja dirigida a ele. Por quê? Quando eu falo das grandezas de Deus a Deus em louvor, eu comunico algo sobre Deus também. Então, assim, tá tudo interligado, né? Então, as pessoas podem perguntar, né? Ah, mas se não é uma coisa diretamente aos homens, se é uma coisa para Deus, como é que pode edificar as pessoas quando é interpretado? Dessa forma que eu mencionei. Quando você interpreta, por exemplo, um louvor proferido numa linguagem espiritual que expressa uma grandeza de Deus, mesmo que aquilo seja comunicado diretamente a Deus, seja falado a Deus, aquilo ali vai lhe edificar, porque você está sabendo algo sobre Deus. Você está compreendendo um atributo de Deus, algo que enaltece ao Senhor. Então, assim, aquilo edifica, né? Mesmo que não seja uma mensagem para você, como é a profecia. Então, está tudo interligado. Faço questão de pontuar isso, né? E aí, dando continuidade em cima do que você mesmo trouxe, basicamente você vai ver aí, né? Paulo falando aos irmãos de Corinto, que era uma cidade que recebia muitos estrangeiros, turistas, por assim dizer, e ele realmente não suscita essa possibilidade. Ele não menciona essa possibilidade. Não chama o irmão que conhece aquela língua e ele vai interpretar. Não. Ele diz, ore para que possa interpretar. Então, assim, poxa, quando você vai lendo esse capítulo, parece haver uma chuva de evidências que vai se acumulando, né? Você vai lendo o capítulo e parece que a cada versículo as evidências vão se juntando, né? Além disso, né, Paulo também vai falar da questão dele falar em mistérios. Sim. Outra questão também, né, que a gente pode pontuar nesse mesmo texto, é que ele vai dizer que o entendimento, né, no versículo 15 e no versículo 14 do mesmo capítulo, o entendimento da gente fica infrutífero quando o dom de línguas é utilizado. Então, novamente, né, se aqui é uma língua inteligível de outra nação, esse linguajar fica muito estranho, né? Se Paulo estivesse se referindo meramente a isso. Eu não estou dizendo que as possibilidades estão fechadas, né? Que não ocorrem variações no dom de línguas, né? Até porque, como o nome já diz, é dom de línguas, no plural. Mas, nesse contexto em particular, parece que Paulo está se referindo a algo mais, né? Se referindo a uma coisa que transcende isso aí. Então, nós reunimos algumas evidências aqui, né? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Aquele que fala em línguas precisa orar para que possa interpretar. Aquele que fala em línguas, quando ele está falando em línguas, o entendimento dele fica infrutífero, segundo o apóstolo. Enfim, né? São muitas evidências nessa direção que nós estamos apontando.
E só para finalizar, eu acredito que a gente já praticamente esgotou aqui, né, essa questão da natureza do dom de línguas, né, no Testamento, tanto em Atos 2 como em 1 Coríntios, onde Paulo parece expandir a questão. Nesse contexto em particular, quando Paulo vai se referir a idiomas humanos, ele não usa o termo glossa. Porque a gente vê muito se falando por aí, não, mas o porque glossa, se você conferir em qualquer dicionário, significa uma linguagem nacional. Poxa, exegese não se faz assim. Quando você vai fazer uma exegese, você não simplesmente abre uma gramática ou como é que posso dizer, um dicionário e confere o significado da palavra. O significado de uma palavra, ele vai ser aferido principalmente pelo contexto. É o contexto que vai ser o principal determinante. Então, ele que vai determinar, exatamente. Pode falar. Não, é ele que vai determinar, é o contexto que determina. É o que muita gente erra. Eu vejo isso, abrindo um parênteses, eu vejo isso muito em debate também, esses debates que tem nos canais, no YouTube. A pessoa vai só pela gramática e esquece que ela tem que olhar o contexto, entendeu? Você não faz exegese só pela gramática da língua grega. Você tem que além de você precisar do grego, você ainda tem que colocar a palavra no seu devido contexto, né? Mas pode continuar. Exatamente. Então, não é só conferir uma gramática, e muito menos olhar quantas vezes aquela palavra aparece com cada sentido, não. É o contexto. Quem lê com exegeta, J. Carson, Gordon Fee, quem tem contato com qualquer bom exegeta profissional, doutor, ele vai explicar isso. Que essa é uma das grandes armadilhas da exegese que muitas pessoas caem. É achar que o significado de uma palavra é determinado por esse tipo de coisa e não pelo contexto. Então, nesse contexto, voltando aqui à argumentação, nessa parte de fechar esse ponto, Paulo, ele não vai utilizar o termo glossa para se referir a idiomas humanos. Nesse contexto em particular, a palavra que ele utiliza para se referir a idiomas humanos é o termo fonon, certo? E vai aparecer também o termo em outra variação, se eu não me engano, é fonês. No verso 10 é fonon e no verso 11 é fonês. Então, esse é o vocábulo que... em 1 Coríntios, você está falando? Isso, em 1 Coríntios. Tá, sim. Nesse contexto em particular, né? Nessa epígrafe. Porque em Atos 2 ele usa dialectos, né? Claramente apontando para idiomas humanos. Em 1 Coríntios 14, Lucas usa, né? Em 1 Coríntios 14, Paulo não faz isso, né? Mas pode continuar. Perfeito. Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia outras palavras que ele quisesse ter utilizado. Mas não, aqui ele utiliza outro termo para se referir aos vocábulos humanos conhecidos, né? Fonon. E olha que interessante, né? Isso é muito bacana, né? Paulo, ele aqui está fazendo uma analogia. Ele pega isso aí eu agradeço, inclusive, ao pastor Romulo Monteiro, que tem um excelente vídeo sobre esse assunto. Eu recomendo o vídeo dele, né? O nome, se eu não me engano, é Linguagens Humanas ou Sons Desconhecidos, alguma coisa assim. Eu acredito que é desse modo o vídeo dele. E ele vai falar sobre esse assunto, né? E o que é que ele vai apontar? Ele vai dizer assim, que existe uma analogia aí. E Paulo, ele vai pegar e ele vai utilizar o contexto das linguagens humanas para fazer uma analogia, para aplicar o uso do dom de línguas. Perfeito. Então, ele faz uma distinção aí. Tanto é que ele usa o contexto das linguagens humanas para explicar a questão do dom de línguas. Então, ele não trata como se fossem a mesma coisa. Ele trata como se fossem duas coisas distintas e que é possível estabelecer um paralelo entre elas. Só que esse argumento eu deixo para o final porque ele é mais difícil de compreender. Você precisa compreender um gramática e tudo mais. Inclusive, por isso que eu recomendei o vídeo do pastor Romulo, né? Porque lá ele
coloca no grego, mostra a construção gramatical da frase e tudo mais, das frases, né? Enfim, então eu acredito que esse tema ficou muito bem exposto. Eu queria mandar um salve aqui para Morungaba, né? Meu amigo Danilo Ribeiro acompanhando aqui a gente, meu amigo católico humano também. Obrigado aí pela audiência. Salve também aí para Uma boa noite aí, irmão. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí por estarem nos acompanhando até agora. Então, eu acredito que, assim, só finalizando, André, essa questão da natureza do dom de línguas ficou muito clara. A gente aqui fez uma exposição saindo de Atos 2 até o contexto eclesial, né, de 1 Coríntios 14, nós temos bastante evidências, né? Só que aí a gente também tem que se colocar numa posição humilde, eu acredito, sabe, André? A grande verdade é que a Bíblia, ela não fala de forma clara sobre os dons espirituais, inclusive o dom de línguas. É como se Paulo falasse aquilo, mencionasse aquilo, já pressupondo uma certa habitualidade, né? A habitualidade dos coríntios com aqueles dons. Então ele pensa assim, eu não preciso explicar, eles já sabem o que é. Aí ele só menciona assim e nem entra no meio. Não é como os assuntos que Paulo vai destrinchar, né? Eu não vou adentrar esse assunto aqui, porque é muito denso, tem que ter artigos falando, mas eu vou indicar, quem tiver curiosidade, não sei se você conhece, Leandro Formic. O Leandro Formic é um doutor em teologia, ele fez a tese dele de doutorado pela Metodista de São Paulo, né? E nessa tese ele faz um link da glossolalia com as religiões gregas e também com o judaísmo. Então, assim, se você pegar aquela tese, você vai ver que até naquela época, entre os gregos e também entre alguma tradição judaica, havia já um conhecimento de uma língua espiritual, ou como a gente denominou glossolalia. Então, assim, tanto entre os judeus como entre os gregos já tinha essa noção. Por isso também que Paulo, ele faz um contraste em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala, né? Ninguém pelo Espírito pode falar que Jesus seja anátema. O que Paulo está falando é que era algo normal para a comunidade, esse tipo de fala, esse tipo de experiência, que Gordon Fee vai colocar como a experiência preferida dos coríntios, era o dom preferido deles. Então isso era normal para eles, mas o que Paulo queria colocar claro ali é que há um contraste. Qual é o contraste? É Jesus. O contraste maior é para onde as línguas estão sendo direcionadas. Mas não era um fenômeno desconhecido dos coríntios ou desconhecido da igreja primitiva. Pelo contrário, era um fenômeno até comum, né? Mas aí pano para manga, mas para quem tiver curiosidade, eu indico essa tese de doutorado do Leandro Formic, que inclusive virou livro, tá? Para quem... Já estou adiantando as bibliografias, mas tudo bem. Perfeito. Então, um colega até perguntou, né? Se existem as línguas pentecostais e tudo mais. Basicamente, essa primeira parte da nossa live foi só sobre isso. A gente discussando sobre a natureza do dom de línguas. Aí tem um diálogo justamente com essa questão, né? De como os pentecostais entendem esse assunto. Eu não sei se vai ficar salvo, mas se for ficar salvo, a gente vai ficar salvo. Porque se a gente for refazer o assunto todinho, a gente vai perder aqui o fio da meada e a gente não vai conseguir fechar no tempo que a gente estava prevendo, né? Não, mas vai para o YouTube, inclusive. Perfeito. E lembrando que a gente vai ainda redigir um artigo sobre isso, né? Pontuando aqui tudo que foi colocado, trazendo as fontes, enfim, né? Completando o conteúdo aqui. Aí, pegando o gancho aí, né? Para a gente avançar aqui, a gente vai dar uma corridinha, digamos assim. Vamos lá. Você mencionou a questão de que não era de desconhecimento da igreja primitiva. Sim. Não era de desconhecimento da igreja primitiva. Então, se não era de desconhecimento da igreja primitiva, certamente nós podemos encontrar alguma coisa sobre esse assunto nos pais da igreja, né? Sim. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre essa questão, né? A experiência do falar em línguas entre os pais. Sim. De forma concisa, até porque não tem como a gente abarcar toda a história da igreja, né? Não, sim. Eu
posso citar algumas frases aqui, né? Porque o Jadson sabe que eu sou um protestante que gosto muito dos pais da igreja, né? Leio muito. Eu gosto muito. E inclusive, as minhas maiores fontes são católicas, né? Então, é que os católicos são os que mais se debruçam nos pais da igreja. Vamos falar a verdade, né? Mas vamos pegar... a verdade é essa, né? Os protestantes são preguiçosos, os pais da igreja. Eu usei como base a maioria de intérpretes protestantes. Né? Então, assim, acaba balanceando, né? Vamos pagar aí. Mas, igualou. Mas, então, pessoal, eu gosto muito, né? Então, eu peguei algumas citações aqui, poucas, as mais conhecidas, porque tem muitas, tá? Não é pouca não, tá? Mas eu peguei as principais. Vamos lá, eu vou ler porque eu não gravo tudo de cabeça, né, gente? Mas Irineu de Lyon, né? O Irineu de Lyon. Ele vai falar o seguinte, ó. Tá em Contra as Heresias, livro 2, tá? 32:4. Vai dizer: seus discípulos, recebendo graça dele, realizaram em seu nome milagres, de modo a promover bem-estar dos outros homens, de acordo com o dom que cada um recebeu dele. Pois alguns certamente expulsam verdadeiramente os demônios, e aqueles que foram assim purificados dos espíritos malignos frequentemente acreditam em Cristo e se juntam à igreja. Outros têm presciência das coisas vindouras. Olha aí, ó, o dom profético. Eles veem visões e expressões proféticas. Outros ainda curam os doentes colocando as mãos sobre eles e eles são totalmente curados. Sim, além disso, como eu disse, até os mortos foram ressuscitados e permaneceram entre nós por muitos anos. Olha que incrível, né? Essa citação de Irineu. Uhum. E o que mais devo dizer? A Irineu faz uma pergunta. O que mais devo dizer? Não é possível nomear o número de dons que a igreja espalhada pelo mundo inteiro recebeu de Deus em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e que ela exerce dia a dia em benefício dos gentios. Olha, então, olha como ele está colocando. Uma quantidade de dons que não dá nem para numerar. Imagina, lógico que o dom de línguas vai estar aí. Isso aí é implícito. Não praticando engano contra ninguém, nem aceita qualquer recompensa por causa de tais intervenções milagrosas. Pois, como ela recebeu livremente de Deus, livremente também ministra. Tem gente que usa os dons aí e fica cobrando, né? Mas Irineu tá batendo em cima desses caras aí, mas tudo bem. Aí ele vai falar algo interessante Contra as Heresias, livro 2, 32:5. Ele vai dizer o seguinte: nem ela, a igreja, realiza nada por meio de invocações angélicas ou por qualquer outra arte oculta e perversa, mas, dirigindo as suas orações ao Senhor, que fez todas as coisas, em um espírito puro, sincero e direto, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, ela está acostumada a fazer milagres para o bem da humanidade e não para levá-los a um erro. Vamos mais, eu estou só alinhando aqui o que Irineu está falando sobre os dons, sobre as manifestações carismáticas. Mas ele vai chegar onde a gente quer, ele diz. Da mesma forma, também ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem dons proféticos, aquele link que a gente fez do dom de línguas com profecia. E que, através do Espírito, falam todos os tipos de línguas. Olha que interessante, né? Trazem todos os tipos. E trazem... Isso aqui, gente, é a tradução da Paulus, tá? Então, para ficar bem claro aí. Eu não tô distanciando nada não, hein? Não tô, não. E falam todos os tipos de línguas e trazem à luz para o bem comum as coisas escondidas dos homens e declaram os mistérios de Deus. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 14, olha que interessante. Que são também espirituais, como chama o apóstolo, porque participam do Espírito. Então aí, bem claro aí em Irineu de Lyon a possibilidade do dom de línguas. Eu vou citar rapidinho, para a gente adiantar, Tertuliano, ele também fala algo interessante. Não é claro o dom de línguas aqui em Tertuliano, mas olha só que interessante que ele fala. Deixe Marcião, então, exibir
como os dons de seu... Todo mundo conhece essa citação, né? Como dons de seu Deus, alguns profetas, que não falem pelo sentido humano, mas com o Espírito de Deus, e como previram as coisas vindouras e manifestaram os segredos do coração. Não está remetendo a 1 Coríntios capítulo 14? Segredos do coração. Deixe-o produzir um salmo, uma visão, uma oração, apenas desde que seja guiado pelo Espírito em êxtase, isto é, em um arrebatamento, sempre que uma interpretação de línguas lhe ocorrer. Então, essa tradução aqui, há algumas divergências, até alguns eruditos sobre os escritos de Tertuliano, mas eu acho bem interessante. Abre espaço para essa tradução, sim. Deixa mostrar-me também que qualquer mulher de linguagem ativa em sua comunidade já tenha profetizado entre as irmãs especialmente sagradas dele. Agora, todos esses sinais, que sinais são esses que Tertuliano está falando? Os dons espirituais, todos, Tertuliano diz, se encontram ao meu lado sem qualquer dificuldade. Então, assim, eu acho muito desonesto alguém falar que o dom de línguas não estaria incluso nisso. Né? Eu acho Lembrando que a gente está falando aí no final do século II para o terceiro. Então, os apóstolos já tinham morrido, a igreja já estava se institucionalizando, começando a se institucionalizar, e você tem Tertuliano usando como argumento apologético a questão dos dons. Ele diz, olha, nós temos os dons, nós somos autênticos. Cadê o deles? Então, mostra aí se vocês são autênticos também, se o lado de vocês, teológico, está correto, por que vocês também não produzem evidências sobrenaturais? Mas aí, mais um testemunho para a gente fechar essa parte. Pode falar. Pré-nicena. Sim. Você poderia trazer mais algum testemunho? Tá. Vamos falar mais. Ainda tem muitos, mas... Então, tem um do Justino Marte também, ele não fala especificamente do dom de línguas, mas é aquilo que a gente está falando. Se a gente, trazendo para o contexto da nossa live, se a gente colocar dom de línguas e o dom profético, o dom de profecia, cabe bem aqui. Olha o que o Justino Marte diz também. Porque os dons proféticos permanecem conosco até o presente momento. Diálogo com Trifão. Ele está falando de Justino Marte. Se a gente colocar aí Tertuliano, a gente fala, mas Tertuliano, né? Tem pessoas que não gostam muito de Tertuliano, né? Por causa daquele problema que ele teve com os montanistas. Mas, Tertuliano foi um dos primeiros a usar termos como trindade, né? Uhum. Ele é caríssimo, por exemplo, para a doutrina da trindade. Então, assim, eu acho muito interessante que você abraça uma coisa que o pai falou, mas o resto você joga na lata do lixo, né? É verdade. Não é assim, a gente não pode ser desonesto nesse sentido. Outro caso bem interessante é de Orígenes contra Celso, livro 7:9, né? 7:9. Tá assim, ó. Essas promessas são acrescentadas palavras estranhas. Ele fala com sentido até de pejorativo, tá? Ele não fala bem do dom de línguas, mas ele menciona. Só uma pontuação, André. Desculpa, pode falar. Ele está reproduzindo. Sim, perfeito. Sim. Celso. Celso falava. Isso. Bem falado, desculpa, eu errei aqui. É verdade, ele está. Isso é um argumento que muitos, desculpa falar, mas acho que você sabe, né? Alguns católicos tem blogs católicos que usam essa passagem dizendo que, na verdade, é Orígenes que está falando contra o dom de línguas. Mas não, na verdade, eu já vi, depois eu posso até te mandar. Blogs famosos, tá? Mas, na verdade, não, ele está batendo contra Celso. Celso estava falando de forma pejorativa. Então, desculpa, eu fiz o que eles fazem, né? Acabei me enrolando aqui. Mas ele falando do que Celso pensava, ele diz o seguinte: a essas promessas são acrescentadas palavras estranhas, fanáticas e completamente ininteligíveis.
das quais nenhuma pessoa racional poderia encontrar significado, porque elas são tão obscuras que não têm um significado em seu todo. Então, peraí. Celso está falando contra uma experiência da igreja primitiva. Então, Orígenes, na verdade, está mencionando algo que Celso está falando pejorativamente. E Celso fala claramente que a igreja tinha essas manifestações ininteligíveis. Ele ainda fala de coisas estranhas, palavras fanáticas. Ele está falando do quê, né? Então, tem citações de São Patrick, né? São Patrick, Gregório, tem outras citações, mas eu acho que está claro aí que a igreja primitiva, principalmente tanto antes, Nicéia e pós-Nicéia, mencionava esse carisma profético, né, o dom de línguas, como presente entre eles ainda, né? Perfeito, excelente. Muito obrigado aí, André, por trazer para a gente esses testemunhos. Então, basicamente, você vai ter o seguinte: os pais mencionaram as línguas. Eles não entram no mérito se são humanas ou se não são, mas eles mencionam as línguas. Alguns pais, quando eles começam a emitir mais comentários bíblicos, como São João Crisóstomo, eles vão colocar uma interpretação como linguagem humana. Só que o que acontece? A gente não pode cometer uma falácia. Em qual sentido? Dizer assim, não, porque o pai interpretou tal passagem como referência à linguagem humana, ele também não acreditava que havia outros tipos de línguas. Por quê? Da mera afirmação, você não pode extrair uma negação. Exatamente. Necessariamente. Você pode especular, mas dizer com certeza que aquele pai só achava que as línguas eram tal coisa, aí é um argumento do silêncio. É verdade que naquela passagem em particular, o pai da igreja tal, como por exemplo o caso de São João Crisóstomo, interpretou como línguas humanas. Só que você não pode concluir a partir disso que ele se fechava para outros tipos de manifestação do mesmo tom. Aí olha que interessante. Né? Pode falar. Você vai ter dois tipos de afirmação, né? O que se refere a linguagens nacionais e os que se referem aos idiomas que não são humanos. Aí você vai ter a manifestação desses dois tipos de coisa na história, né? Saindo um pouco dos pais da igreja, você vai ter vários santos, por exemplo, o caso de São Vicente Ferrer, São João da Cruz, eu estou falando de santo aí do período medieval para cima, né? Sim. São santos que eles falaram em línguas, mas línguas nacionais, né? Eles foram capacitados a sobrenaturalmente falarem idiomas estrangeiros para evangelizar. Só que, por outro lado, você vai ver também a manifestação dos sons ininteligíveis. Por exemplo, Santa Hildegarda. Eita, agora eu estou me perdendo. Eu igual. Estou pronunciando aqui equivocadamente o nome dela, mas essa santa foi muitíssimo importante nesse período, foi defendida por São Bernardo, né, de Claraval. E o que acontece? Ela era uma mulher de Deus e os biógrafos dela relatam que às vezes ela falava em linguagens que não era possível discernir exatamente as palavras que ela utilizava. Né? Santo Tomás de Aquino também, os biógrafos dele dizem que em certos momentos ele chorava. Eu vou aqui utilizar de forma imprópria, né? Estou pegando aqui a linguagem bíblica e aplicando de maneira imprópria. Ele orava em alguns momentos com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele não orava com palavras, mas ele balbuciava ali, né? Se derramando diante da presença de Deus em lágrimas, né? Em comoção, em fervor. Então, assim, eu acredito que você vai ter nos santos exemplos tanto da manifestação do novo como de outro, né? Tanto no caso de Santa Hildegarda, né? E de São Tomás de Aquino, como no caso de São Vicente Ferrer, São Domingos, enfim, que eram os idiomas nacionais. Aí, só para fechar, né? Eu vou dar aqui um exemplo de um pai da igreja que, embora ele interpretasse o dom de línguas como primariamente linguagens humanas, ele também admitia a experiência carismática de uma linguagem inteligível, que é o caso de Santo Agostinho. Sim. E nada mais nada menos do que o considerado um dos maiores, o maior pai da igreja ocidental, né?
E Santo Agostinho ele vai ter duas citações interessantes, só para a gente fechar essa questão da Sim, patrística, tá né? ótimo. Então, é muito importante isso, que a gente entenda que os pais mencionaram variedades, né, de línguas, que tinha esses dois tipos nos pais, que o fato de que um pai mencionou um tipo de língua não significa que ele se fechava para o outro tipo, e aí agora eu vou chegar no exemplo que comprova isso, né? Santo Agostinho, mesmo interpretando o dom de línguas como primariamente linguagens nacionais, ele também vai se abrir para a linguagem ininteligível, né? A linguagem que não é humana. Pode falar. Não, só um adendo. Por exemplo, isso que você está falando, São João Crisóstomo, ele também, ora parecia que ele estava dizendo que os dons tinham cessado, ora ele diz que parece que o dom estava entre eles. Então, assim, tem que ter cuidado com o próprio Agostinho também. Então, você tem que Ele tomar... começou, né, o ministério dele acreditando que cessou, e depois ele mesmo se retrata, né, no livro de Confissões. Exatamente. Ele diz, eu estou retratando da minha posição, e hoje eu acredito, né? Ele diz que no tempo dele, na verdade, tinha tantos milagres que nem era possível enumerar. E ele diz isso de um só santo. Um só santo. Imagina do outro. Então, exatamente. quantas Pode citações falar. de Agostinho, né? Primeira citação, né? Agostinho vai dizer o seguinte: o que é cantar com júbilo? Entender, não podendo explicar com palavras o que canta o coração. Ficam cheios de tanta alegria a ponto de não poderem se expressar por palavras. Se apartam das sílabas e se entregam ao júbilo. É o comentário dele no Salmo 32 da exposição 2. Olha que interessante, né? Ele fala. Vou até anotar aqui, Jadson. Essa eu não conhecia, não. É qual? Calma aí que eu vou anotar. Depois a gente coloca tudo isso. Você me manda aí. Pronto. Essa aí eu não conhecia, não. Isso no artigo para as pessoas conferirem. Então, olha que interessante. Agostinho reconhece aqui uma manifestação carismática de elocução, ou seja, vocal, onde o cristão, de forma legítima, se expressa sem sílabas, sem palavras, numa linguagem que transcende essas coisas. Muito bom. Que aí alguém pode dizer assim, não, mas isso aí não é conclusivo. Então pronto. Então, já que não é conclusivo, deixa eu trazer outra citação para ficar ainda mais conclusivo. Vamos lá, gostei agora dessa. Agora eu cito a obra A Cidade de Deus. Até eu fiquei surpreso quando eu li essa citação. Eu li na própria obra. Fiquei surpreso, né? A Cidade de Deus, o livro 22, ou seja, a gente está tratando de uma obra que é da maturidade intelectual de Agostinho. Sim. Cidade de Deus, o livro 22, o capítulo 8, o parágrafo 22, onde ele vai dizer assim, né? Contextualizando. Ele está mencionando a alegria dos irmãos num determinado contexto onde foi feito um milagre. Aí o fervor tomou conta dos irmãos e eles começaram a jubilar. Inclusive, esse fenômeno que os pais é muito chamado de jubilação. Esse fenômeno de falar de uma forma ininteligível, né? Era chamado dessa maneira, jubilação. Aí ele vai dizer assim, né? Palavras dele, abre aspas. Então, da boca de homens e mulheres brotou explosão de júbilo. Gritaram em louvor a Deus, não palavras. Por vezes sem sentido, tão fortes que nossos ouvidos mal conseguiam aguentar. Gente, se eu pegar isso aqui, que Agostinho está falando, e falar assim, quando você escuta essas palavras, a que ambiente de remédio? Se for uma pessoa que convive, né, no Brasil, ela vai dizer, isso aqui parece uma igreja pentecostal. Sim. Onde é que eu ouço palavras em louvor a Deus que são sem sentidos e sendo gritadas de tal maneira que ninguém aguenta ficar perto? É complicado. Claro que eu estou brincando aqui, né, assim, fazendo essa analogia, mas assim, a descrição que Agostinho fornece aqui lembra muito a forma como ocorre no meio carismático, no meio católico e como ocorre no meio pentecostal, né? Essa efusão, essa exuberância de palavras que ultrapassam as sílabas, que transcendem o inteligível.
Então, Agostinho aqui está falando que homens e mulheres, ou seja, plural, vários irmãos ao mesmo tempo, né? Brotaram, né? Ali, falaram de maneira exuberante com essas palavras de júbilo, né? Que não tinham sentido, né? E não eram meramente palavras conhecidas, eram palavras desconhecidas e inteligíveis. E aí ele usa o termo louvor a Deus, é isso mesmo? Isso, ele usa o termo jubilar. Jubilar. Tá. Isso. Aí, por isso que os pais, eles chamavam de jubilação. Inclusive, se alguém for pesquisar sobre esse assunto, os pais da igreja, agora os cachorros começam agora, estão jubilando também. Brincadeiras à parte, se alguém quiser pesquisar sobre esse assunto dos pais da igreja, ele deve pesquisar pelo assunto jubilação nos pais da igreja, ou na patrícia, ou na história da igreja. Então, enfim, né? A gente fechou aí com o exemplo do Santos, colocou, né, tanto na época medieval, como também na época patrística, e a gente viu os dois tipos de manifestações do dom de línguas, né? Então, a gente está caminhando aqui, né, depois de falar um pouco sobre a natureza do dom de línguas, para algumas últimas questões que a gente vai dar uma corridinha, porque eu vou ter que sair, pessoal. Sim. Mas a gente já está quase concluindo, né? Então, pode falar. Pode falar. André. Eu só ia dizer o seguinte, eu queria que a gente pudesse falar de forma bem breve, assim, sobre os benefícios práticos do falar em línguas. Afinal, essa é uma live, né, sobre o dom de línguas na edificação, né? Então, se você quiser comentar assim de maneira bem breve, sobre essa questão dos benefícios práticos, fique à vontade. Então, primeiro, vamos, acho que pontuar algumas coisas, né? Para a nossa prática, né? Os benefícios da vida espiritual. Em primeiro lugar, a gente tem que ter um entendimento que é uma experiência no espírito, né? É uma manifestação sobrenatural, então, só por aí nós temos que ter zelo, preocupação, cuidado na hora de buscar esse dom, ter aquele sentimento de piedade mesmo, de devoção, não ser... Porque as pessoas banalizaram tanto esse dom, infelizmente as pessoas às vezes imitam, né? Às vezes nem recebem, imitam, né? Infelizmente, há isso também. Ficam debochando de algo que vem de Deus, né? Algo que não deveria se fazer. Então a gente tem que ter muita piedade, muita devoção e buscar o dom. Porque Paulo deixa claro, buscai com zelo os melhores dons, correto? Principalmente o de profetizar. Mas no finalzinho, se você for lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, não proibais o falar em línguas, tá? E melhor ainda, né, André? Falar. Pode reforçar. No versículo 5, ele vai dizer, queria eu que todos vós falassem em línguas. Isso aí. Todos vós, exatamente. Então, era um desejo do apóstolo. É comparável àquele texto de Números que você leu, né? Quem dera, né? Quem dera, Moisés, se todos fossem profetas. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito desejável. E quando é traduzida, se for uma mensagem para a congregação, equivale mesmo à profecia, né? Então, se a profecia é importante e o dom de línguas traduzido, ele equivale à profecia, então ele deve ser muito buscado também. Muito buscado. Exatamente. E como ela tem essas duas características principais, que é o louvor a Deus, como Atos capítulo 2 deixa claro, e também, no segundo aspecto, a oração, porque Paulo deixa claro que é uma linguagem de oração. É uma linguagem dirigida a Deus e que ninguém entende. Com Deus fala mistérios. Então, vamos lá, vamos partir para a prática, vamos ser bem prático aqui. Eu já tive experiência com dom de línguas que chegou determinado momento da minha oração que eu já não tinha mais palavras. Palavras humanas, né? Humanamente falando. Não tinha mais o que me expressar. Então, a língua ali foi uma coisa que veio da minha alma. Foi um jorrar no espírito mesmo. Vamos colocar assim literalmente. Foi um jorrar no espírito em outras línguas que trouxe uma edificação.
Porque o dom de línguas, se não tiver interpretação, é para edificação pessoal. E como a carta de Judas deixa claro, você se edificar, edificação pessoal, não é algo ruim, tá? As pessoas colocam como se fosse algo ruim, edificação pessoal. Não é. Você se edifica lendo a Escritura, você se edifica, né, de várias outras formas, com a piedade, disciplina espiritual. Então, claro que você, num culto e em comunidade, é lógico que você vai priorizar a edificação dos outros. É lógico isso. Mas a edificação pessoal, ela não é ruim. Então, Paulo deixa claro que esse dom é para ser usado para a sua edificação pessoal. E se ela for manifesta no culto público, que você tenha cuidado, ordem, né, que Paulo deixa claro, não é algo descontrolado, não é um transe, tá? É um êxtase no espírito, é algo que você tem um controle ali, mas que você fala com Deus em mistérios, e você deve ter o cuidado para orar a Deus para que haja interpretação, para que haja quem interprete. Eu também sou da linha que acredito que a própria pessoa que fala, ela pode interpretar também ao mesmo tempo, tá? Então você tem que ter esses cuidados e, gente, não deixem de buscar o dom de línguas, tá? Tem um grande uso, principalmente para oração. Posso falar por experiência própria e pela própria escritura do que Paulo fala. É uma edificação assim que chegava momentos assim da minha vida de oração que eu não tinha mais palavras. Então, as línguas vinham como um derramar da minha alma. Eu até acredito, eu sou até da linha que acredito que Romanos capítulo 8 está falando de línguas também, tá? Eu sou dessa interpretação. O que você mencionou, né, o próprio texto diz que nós não sabemos orar como convém. Exatamente, de Romanos capítulo 8. Faz muito bem, né, saber que existe uma maneira de orar impulsionada pelo Espírito Santo, quando suas palavras falham, o Espírito Santo vai te auxiliar para que você permaneça em oração. E ali você vai poder louvar Deus de maneira mais profunda, porque existem coisas sobre Deus, porque Deus é inefável. O conhecimento que nós podemos obter de Deus é infinito, porque Ele é infinito. A gente nunca esgota Deus. Tem coisas que a gente, em oração e em línguas, né, nós falamos a respeito de Deus, que ultrapassam a linguagem humana. Então faz todo sentido, né, que as línguas ampliam o nosso louvor, porque elas permitem falar dessas coisas inefáveis que a linguagem meramente humana não alcança. Além disso, como não sabemos orar como convém, pedimos não apenas para nós, como para outras pessoas, de maneira mais adequada aquilo que nós estamos realmente precisando ou aquilo que outras pessoas realmente precisam. Porque, lembrando, as línguas são uma fala inspirada pelo Espírito Santo, né? Inspirada no sentido impulsionado, não é que é canônico, pelo amor, né, gente? Impulsionados. Então, o que acontece? Você ali fala coisas que você, por você mesmo, não seria capaz de conceder. Sua criatividade se esgotou e você não sabe orar, como diz a palavra, como convém. Então, ali você vai pedir tanto para você como para o seu próximo de maneira mais conveniente, né? Porque é Deus que está ali te conduzindo para que você use as palavras certas. Então, quantos benefícios a gente pode mencionar aqui? Lembrando que todos esses benefícios aqui que a gente está postulando, eles estão no próprio texto de 1 Coríntios 14. É só ler com atenção que você vai ver toda essa questão de adoração, né? Porque Paulo fala de cantar no Espírito, isso é louvor a Deus, né? Como fala do benefício para a comunidade, porque é oração, e aí em oração você vai tanto alcançar outras pessoas, como também você vai alcançar a você mesmo. E quando você edifica você mesmo, se você é uma pessoa humilde que serve a sua comunidade, você está se capacitando espiritualmente para ajudar melhor as outras pessoas. Porque quando você cresce espiritualmente, você dá um suporte melhor aos seus irmãos. Você ajuda mais os seus irmãos. Você se enche para poder servir melhor. Então, a edificação pessoal, ela só vai fazer mal quando a pessoa não for humilde, quando a pessoa não viver em comunidade. Porque se ela viver em comunidade e aprender o que é o evangelho, que é serviço, servir uns aos outros, como Cristo veio para servir, então ela vai crescer, mas para poder descer. Como Cristo, né?
que é Deus, e ele condesceu para poder alcançar os apóstolos. Então você está crescendo, mas é para você poder descer mais e ajudar aqueles que estão também crescendo, né? Carregar os fardos dos outros. Então, poxa, assim, como o dom de línguas, ele tem um potencial incrível para enriquecer a nossa vida espiritual, né, Rodrigo? Ampliar a nossa vida espiritual. É um dom do Espírito maravilhoso, riquíssimo, que muitas igrejas perdem por desincentivar os seus membros a praticá-los, né? Elas fazem o que Paulo ordena que não façam, que é não proibir falar em línguas. Paulo diz, não proíbe e as igrejas vão proibir, né? Os irmãos vão proibir, né? Mas, enfim, né? A gente já falou aí, só para finalizar, da fundamentação, e aí a gente entrou no contexto bíblico, entrou no contexto histórico. A gente falou dos benefícios aqui de forma bem breve, até porque, assim, eu entendo que essa questão dos benefícios é muito mais sobre prática, de vivenciar na prática do que teorizar. Sim, não adianta falar várias coisas sobre benefícios e você não vivenciar na prática. Ore em línguas e você vai entender do que nós estamos falando. Né? E agora eu acho que é importante a gente finalizar de forma bem breve aqui sobre algumas objeções que algumas pessoas podem fazer e sobre alguns alertas, né? Então, algumas objeções aí, André, que a gente poderia colocar. Traga aí para a gente poder comentar alguns delas. Vamos lá. Só você pensou em objeções em que sentido? Só para eu me situar aqui. Alguém poderia dizer assim, não, mas o dom de línguas ele não vai ter tanto utilizado nesse contexto, porque aí ele necessariamente vai precisar de tradução. Entendeu? E aí, não, cortou aqui a internet. Cortou você falando. Desculpa. Recapitulando, né? Eu pensei em objeções em que sentido? Alguém poderia dizer assim, não, mas é melhor não usar as línguas, por quê? Se alguém vai usar, precisa necessariamente de tradução. E claro que existe uma resposta para isso. Né? Então seria uma objeção que alguém poderia ter sido. Então, uma das objeções que a gente poderia colocar aí seria, por exemplo, alguém dizer assim, não, mas as línguas precisam de tradução. Não, não é bem assim. Não. O apóstolo Paulo diz que aquele que está falando em línguas, se ele não tiver tradução, ele pode falar consigo mesmo e com Deus, inclusive no ambiente da adoração. Sim. Ele só não pode dirigir a comunidade com uma mensagem em línguas. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não adianta eu ter convosco em línguas. Ou seja, falar todos vocês em línguas. Agora, se ele tiver uma oração privada para fazer com Deus, falar consigo mesmo e com Deus, como diz o apóstolo Paulo, em silêncio, ou seja, uma convida, e pode sim falar. Isso aí. Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Porque eu sou do círculo Confissão Batista, mas mais tradicional. A maioria dos meus amigos ou pastores de amizade do meu círculo de comunidade, eles são sensacionistas, né? A maioria. Ou são aqueles continuistas abertos, porém cautelosos. Robert Salsi. Porque, assim, geralmente eles argumentam assim, numa maneira bem prática. Eles argumentam exatamente assim. Mas se eu permitir na minha igreja, acho que é interessante a gente falar sobre isso. Se eu permitir na minha igreja, vai virar uma bagunça igual acontece nas igrejas neopentecostais, pentecostais. Eles geralmente usam esse argumento. Só que, assim, se nós formos pensar por esse lado, a gente vai ter que deixar de praticar muitas coisas, porque o homem em si, se você não ter uma disciplina eclesiástica, se você não tiver um direcionamento até pastoral do bispo, dos presbíteros, se você não tiver uma ordem, como Paulo bota claro em 1 Coríntios capítulo 14, um após o outro, né? Paulo faz uma ordem ali, dizendo que é algo controlado, é algo que não é algo descontrolado, sem organização. Se você for pensar por isso, você vai deixar de fazer várias coisas, entendeu? A questão pode ser mal utilizado. Exatamente. Justamente uma das questões que a gente tem colocado aí, né? Agostinho, ele vai ter uma frase onde ele vai dizer, né? O abuso não tolhe o uso. Não é Exatamente. Porque alguém usa mal que você vai proibir todo o uso. Você vai começar a usar bem. Exatamente. Tá todo mundo usa mal, você começa a usar bem.
Instrua as pessoas ao bem. Não é você proibir, né? Cara, os coríntios, que eram os coríntios, né, a igreja mais bagunçada que tinha, Paulo olha para ele e diz assim, eu queria que vocês falassem. Todos Não, vocês não proibais, não ele diz, proibais. não proibais, exato. É uma comparação, né? Como se Paulo pegasse um botijão, uma botija de gasolina e jogasse na fogueira. Já está acesa, né? Mas ele não impede, pelo contrário, ele diz, não proibais. Então, o segredo não está em proibir, mas em instruir. Aí a gente já exatamente. uma questão do alerta, né? Então, assim, é como você disse, né? Não é questão de você tolher, mas de você incentivar o uso de forma correta. Aí, a gente entrou no mérito, né? Do entendimento da comunidade. Se você vai se dirigir à comunidade, aí você tem que falar de forma inteligível, mas falando com Deus não tem problema. Não tem problema. Né? Essa é a regra do apóstolo. Aí outras pessoas podem dizer assim, mas isso é paganismo. Mas foi bom porque você entrou nesse mérito, quando você citou a questão da tese de doutorado. O fato de que existem comunidades pagãs que têm uma coisa parecida com isso, não implica que o que a igreja pratica é errado. Se os pagãos fazem, quer dizer que a gente vai parar de fazer tudo que os pagãos fazem. É complicado, né, Jadson? A gente vai diluir, por exemplo, a filosofia cristã, por exemplo. Filosofia vai por ralo abaixo. Por exemplo, a lei de Moisés. A gente sabe que muita coisa da lei de Moisés já existia agora até esqueci o nome, Hammurabi, né? Código de Hammurabi, isso. Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, isso já existia no Código de Hammurabi. Então, assim, se você for por esse caminho, daqui a pouco você vai entrar no sei lá, vai negar a fé. Extremismo, vai pro extremismo. Não é questão de você dizer assim, porque é pagão. Não. A questão é avaliar o seguinte. Isso que é pagão, se de fato pode ser aproveitado ou não pela igreja. Exatamente. Essa é a verdadeira experiência do pagão. Agora, é claro, né, que o dom do Espírito Santo não tem nada a ver com o paganismo. Né? Não, claro. Exatamente. O inimigo, o diabo, ele pode até copiar as coisas de Deus. Exatamente. Por exemplo, vamos lá, né? No paganismo também tinha profetisas e profetas, os oráculos, né? Aí quer dizer que a gente vai dizer que não vai ter profecia, ou não poderia ter profecia na igreja, porque no paganismo que não faz sentido. Então, resumindo aqui o nosso ponto, né? Esse argumento do paganismo é fraco, primeiro, porque nem tudo que os pagãos fazem é errado, e segundo que, né? Estamos falando do dom do Espírito Santo. E aí não importa se o diabo gosta de copiar as coisas de Deus ou não. Não importa. A gente não vai parar de fazer o que é correto porque o diabo copia. Né? Exatamente. A profecia já existia os oráculos da pitonisa, por exemplo. Você não vai tolir a profecia por causa que existia a pitonisa. Não existe, não faz sentido. Faz sentido, verdade. Por fim, outra objeção que geralmente fazem é dizer assim, não, porque a neurociência já comprovou. Isso é importante, sim. Primeiro, que a ciência é uma coisa limitada, né? Não é que a ciência também é incerta. A ciência é importante, mas usar a ciência para determinar coisas da fé é muito perigoso, porque a ciência está constantemente se auto-revisando, mudando de paradigmas. Teorias vão sendo derrubadas e novas teorias vão sendo postuladas. Tem estudos de neurociência que atribuíam doenças, né, de ordem mental a pessoas que falavam em línguas que já foram revisadas e hoje em dia, né, já tem novas pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que falam são perfeitamente normais. Ou amanhã pode surgir outras pesquisas que desmintam essas outras e digam, não, a primeira pesquisa estava errada e assim se multiplicar indefinidamente. Gente, a ciência é limitada. A ciência ela é baseada em acerto e erro. Não existe uma verdade absoluta na ciência. Ela sempre está em crescimento, sendo revisada e tudo mais, né? Então, assim, esse argumento da neurociência é um argumento muito curado, né? Porque a ciência tem suas limitações, né? A ciência, ela
ela tem esse princípio da falseabilidade. Inclusive, toda tese, para ser científica, ela precisa poder ser falseável, né? Aí, outra objeção que eles geralmente fazem é a questão da linguística, né? Ele diz assim, mas se a língua é uma coisa inteligível, então ela não é língua, porque uma língua, por definição, ela precisa ter significado. Então, a gente pode responder dizendo o seguinte, né? Todo som que o ser humano emite, ele ganha significado a partir de um ato arbitrário. Ou seja, um certo dia, uma pessoa, né, falando do nosso idioma, disse o som casa e disse o seguinte, não, casa significa moradia onde eu habito. A palavra casa, ela não significa intrinsecamente uma moradia. A atribuição de significado a esse som de palavra, né, veio de forma arbitrária. Fui eu que escolhi. É uma convenção, digamos assim, né, social. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, palavras que é o mesmo som, mas vários significados. Polissêmica. Por exemplo, manga pode significar manga da camisa ou a fruta. Então, assim, alguém pegar e dizer assim, não, mas é porque essa palavra aí, inteligível, não faz sentido, mas, poxa, eu posso pegar qualquer som, ele pode receber uma atribuição de significado na linguística. Esse argumento baseado na linguística, né, de dizer assim, mas esse som, esse fonema não corresponde a nenhum fonema conhecido, ou nenhuma palavra de nenhuma língua conhecida. Não é bom por quê? Primeiro que novas palavras são sempre inventadas, né? E segundo que a atribuição de significado a sons, ela é sempre arbitrária, sempre, entendeu? Então, assim, alguém pode dizer assim, mas é porque fulaninho de tal fala sempre as mesmas línguas estranhas, né? Uhum. Acontece muito isso. Mas eu acabei de dar um exemplo. Uma pessoa com a mesma palavra, manga, né? Ela representa várias coisas diferentes. Pode ser a fruta, pode ser essa parte da camisa. E não apenas acontece isso, né? Você vai ter, por exemplo, várias palavras significando a mesma coisa. Por exemplo, fogo. Fogo, em espanhol, é fuego, né? Que já é um som diferente. Então, para um som diferente, eu atribuí o mesmo significado. Por sua vez, em inglês, fire, né? Então, já é outro som completamente diferente que tem o mesmo significado. Então, tanto os mesmos sons podem receber vários significados diferentes, como eu posso atribuir novos significados a novos sons que eu vier emitir. Então, assim, esse argumento da linguística também é furado por isso, porque a linguística também tem essa limitação. Ela reconhece, né, que a atribuição de só finalizando e ressaltando isso, né? A atribuição de significados a sons é algo arbitrário, né? Então, não adianta ficar com esse argumentozinho de ficar tentando, tipo, padronizar, o fulaninho e tal falou as línguas estranhas, tal, e tentar transcrever as línguas estranhas, ou tentar descobrir de qual idioma aquela pessoa está falando, por quê? As vocalizações, embora não correspondam a nenhuma língua conhecida, elas ainda assim podem receber novos significados. Quantas crianças a gente não conhece, né? Que gosta de inventar palavras. Tipo, ela dá um novo nome à cadeira, dá um novo nome ao brinquedo que ela tem, a algum animal. É muito engraçado. Sim. Tem muitos relatos nas redes sociais sobre isso. Então, esse argumento da linguística não é bom, né? Por fim, André, eu queria que você comentasse, né? Sobre a necessidade de discernir os espíritos, né? Porque você bem colocou, e Padre Paulo de Casa até fala sobre isso também. Nem todas as pessoas que falam em língua estão de fato falando. Algumas pessoas imitam. Elas pensam que estão falando, não estão, até mesmo de forma blasfema, imitam, né? Fingem que estão falando. Então, precisamos discernir os espíritos. O que é que você diria brevemente sobre isso? Então, só um adendo da questão da linguagem. Eu lembro que eu li uma vez um estudo, né, de uma mulher que ela fez um estudo com
ela só usou um indivíduo só, tá? É só um exemplo, tá? Porque esse estudo é, como você falou, a ciência ela sofre atualizações. Mas nesse estudo eu lembro que ela pontuou que aquele homem, o primeiro estudo tinha dado que o que ele falava não fazia sentido. Mas depois, com o passar dos estudos, ela foi vendo que o idioma que ele falava era uma língua do leste europeu, só que era desconexa. Era como se ele tivesse pegado as palavras e feito Cadê? Já? Eu tô aqui, viu? Eu tô só colocando o celular no carregador. Tinha feito como se tivesse embaralhado as palavras, entende? Era a língua do leste europeu, só que a língua embaralhada. Olha que interessante, né? Para você ver como que essa questão da linguagem ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar, né? Perfeito. Mas vou lá só concluir dos espíritos, né? Então, o discernimento de espírito é um dom carismático, tá? O discernimento de espírito é um dom carismático. Claro que você pode ter um discernimento de verdades ou mentiras através da escritura. É claro isso, através da escritura, através da tradição, da patrística. Mas há um aspecto muito interessante que é o dom de discernimento de espírito, que é um outro carisma, tá? Vamos lá, a questão da imitação. Então, reforçando, o discernimento de espírito seria um dom que é interessante nós buscarmos, tá, para discernir até questões de manifestações demoníacas, principalmente para exorcismos, expulsões demoníacas, enfim. Mas, particularmente falando do dom de línguas, eu acredito que é um discernimento até de bom senso. Esse é o ponto. Acho que, às vezes, em nossas comunidades, a gente tem que ter um bom senso. Eu passei por uma experiência, por isso que cai muito na prática, né? Eu passei por uma experiência, uma vez que eu estava numa reunião, e estava vendo muitas manifestações espirituais, inclusive de línguas, né? Quando eu era da igreja pentecostal. Eu já fui pentecostal, né, irmãos? Eu tive uma criação presbiteriana, mas eu fui pentecostal. E nessa reunião, eu lembro claramente, que parecia que tinha uns adolescentes, um grupo de 3 adolescentes, que estavam com uma fome, uma sede por falar em línguas. Eles estavam. Só que você via que um olhava para o outro e começava a querer imitar um ao outro, sabe? Querer tentar imitar o que o outro falava. Então, assim, depois da reunião, houve uma conversa com eles, explicando que eles não podiam fazer aquilo, mas não dando uma bronca neles, mas esclarecendo para eles um modo correto, como eles deveriam buscar, que eles deveriam esperar em Deus, que eles deveriam buscar com zelo, que ali estava havendo claramente uma imitação, que um olhava para o outro, sabe, querendo imitar para não passar vergonha. Deu até pena, né, dos meninos, eu até fiquei com pena deles, né, porque eles estavam sendo sinceros ali, eles não estavam brincando, mas eles estavam sendo levados pelo calor do momento, tá? Então, é um primeiro aspecto. Isso pode acontecer numa reunião em comunidade, no culto público, uma reunião de oração, uma reunião no lar, isso pode acontecer, tá? Um segundo aspecto que eu deixaria claro é que, como nós dissemos, o diabo imita, tá? O diabo imita. E eu já vi experiências próprias aí, manifestações demoníacas que imitavam, tá? As línguas. Imitavam as línguas. Claramente, manifestações demoníacas. Mas era claro, tipo assim, não era que a pessoa estava falando e estava num culto e do nada começou a falar em línguas e ela estava, na verdade, sob efeito de possessão. Não. Ela estava claramente em possessão e imitando, mas tipo rindo, né? Então, assim, aí você tem que ter o discernimento de espírito, até a questão também entra na questão do exorcismo, que o diabo é sujo, né? A gente já viu em testemunhos, né? O Jackson, que tem a tradição católica, ele sabe que em exorcismo, os padres aí já relataram várias vezes dos demônios até cantam hinos, né? Às vezes tem o cantar, às vezes ficam mais fazendo
ridicularizando, né? Querendo ridicularizar, né? Mas por isso que aí entra a questão do discernimento de espírito, que é um carisma, tá? Quero deixar claro que é um dom carismático. Um outro aspecto que a gente poderia usar o discernimento para o dom de línguas em si, é isso que a gente falou, que eu acho que é o mais importante para a gente pontuar. A gente tem que ter cuidado para não proibir o que é correto. Eu quero salientar isso de novo, o Jadson já discorreu sobre isso, mas só para frisar novamente, que não vamos cometer o erro da negatividade. Não é porque você tem uma experiência ruim, algo negativo, que você vai descredenciar algo positivo, entendeu? Não é a falácia da negatividade é um equívoco. Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos discernir. Poxa, se nas nossas reuniões tá havendo a manifestação dos dons de língua, está havendo um descontrole, então vamos instruir da maneira correta. Vamos sentar com todo mundo, vamos conversar. Ou aquele indivíduo que teve uma manifestação mais espalhafatosa, às vezes atrapalhou desculpa, Jéssica, que eu estou usando culto, né? Mas é culto também, né? Mas é um culto, né? Ou atrapalhando uma reunião, né? Uma missa, não sei, né? Desculpa que eu sou bem leigo nessa questão da liturgia católica. Peço desculpa aos irmãos. Mas atrapalhando uma missa, atrapalhando um culto, a gente não pode proibir. Porque eu já vi isso, né? A pessoa chegar, não, você está sendo um menino, né? Você está sendo criança, você está sendo imaturo. Não, vamos sentar com a pessoa para que não ocorra esse erro novamente. Eu lembro de um caso aqui que uma irmã manifestou o dom de línguas, né? Numa reunião pela manhã na escola dominical, estava vendo uma escola dominical. Ela foi tão edificada no ensino, que ela começou a chorar e falar em línguas na escola dominical. Aí, graças a Deus, o pastor foi usado em interpretação de línguas, o pastor foi usado em interpretação, interpretou as línguas. É interessante que as línguas não era uma mensagem, olha que interessante. Quando houve a interpretação, na verdade, foi uma interpretação de louvor mesmo. Acho que foi a única vez que eu vi a interpretação sendo feita dessa forma, de não uma mensagem como se fosse uma profecia, mas sendo uma tradução, não, desculpa, a gente até esqueceu de falar sobre isso, mas uma interpretação de louvor a Deus, de um júbilo. Foi nessa reunião de escola dominical, tá? E um adendo aí que eu acho que a gente não falou, para a gente terminar, que a hora já avançou. A interpretação de línguas não é uma tradução simultânea das línguas. Não é como você faz uma tradução simultânea do inglês, do espanhol, palavra por palavra. Não é isso. A interpretação das línguas é a interpretação do conteúdo linguístico, do conteúdo profético. Não é palavra por palavra uma tradução simultânea, tá bom? Até porque, né, como a gente já pontuou aqui, né, André, em termos de linguística, né, uma pequena palavra pode significar uma frase inteira, pode ter vários. Exatamente. Você vê, por exemplo, no japonês, né, um exemplo aqui bem investido. Sim. Um ideograma no japonês pode significar uma frase inteira, né? Uma frase inteira, uma pequena frase, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De pensar assim, mas isso aí é claro que não é uma tradução de verdade, né? Um dom de comunicação, porque não está traduzindo palavra por palavra. Não é assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você maturidade. Me lembrou da minha esposa. Desculpa, te cortei aqui, tá cortando aqui. Fica à vontade. Não, eu esqueci, você me lembrou da minha esposa, que estava estudando japonês, mandarim, né? Ela começou a anotar no caderno, anotou meia dúzia de palavras, quando eu fui ver um texto inteiro. Um texto inteiro, significava o texto inteiro. Eu falei, gente... Para você ver, então, finalizando aqui, né? Concluindo aqui com chave de ouro. É necessário ter uma coisa chamada amor, né? Que é como o próprio Paulo adverte, né? No meio de toda essa conversa sobre os dons espirituais. Quando você tem amor, você procura discernimento,
você não julga antecipadamente as pessoas, seja para o mal ou para o bem, pensando que é uma coisa de Deus, sem nem averiguar direito, ou pensando que é coisa do diabo, sem nem averiguar direito. Se a pessoa estiver errada, você vai instruir ela com amor, com mansidão. Então, está tudo interligado, né? Que nós busquemos o carisma da interpretação, o discernimento dos espíritos, mas, sobretudo, né, tenhamos amor. Porque mesmo que você não tenha o carisma em si, só com amor você já consegue evitar muitos problemas na vivência eclesiástica. Então é necessário isso, sabe? E só finalizando, né? Aí pegando o gancho dessa questão do amor, né? Da necessidade de mansidão, paciência e tudo mais. O dom de línguas, ele não é um atestado de espiritualidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Com essa questão. Pessoas que aparentam ser coisas que não são, dão de super espirituais porque falam muito em línguas. Gente, dom do Espírito Santo não é atestado de espiritualidade. Dom do Espírito Santo é uma coisa, fruto do Espírito Santo é outra. Então, que nós possamos buscar o amor, que nós possamos buscar o fruto do Espírito Santo. E aí, com o fruto do Espírito Santo, nós vamos ser capazes de buscar o carisma com perfeição e servir a igreja inteira com perfeição em amor também, né? Uma pessoa, quando ela manifesta o fruto do Espírito Santo, ela vai conseguir fazer isso com a eficácia e a excelência que é necessária. Então é isso, André. Verdade. Amém. Eu gostei muito de fazer essa live com você. A gente fluiu bem, hein? Aí, né? Fundamentamos biblicamente falar em línguas, falamos dos benefícios, trouxemos alguns alertas aqui, falamos também da questão das objeções que geralmente fazem ao falar em línguas, e o recado que fica é que, assim como Paulo, né, tanto eu como você queremos que todos, né, que estamos ouvindo falem em línguas, e também que o falar em línguas não seja proibido, que nós possamos buscar o selo, o discernimento, fruto do Espírito Santo para aplicar isso da melhor forma no nosso cotidiano. E no que se refere à bibliografia, pessoal, como eu disse para vocês, né, o tempo já passou aqui, mas a gente vai tecer um pequeno artigo para vocês, bônus aí, né, agradecendo a vocês por terem nos acompanhado até então, colocando tudo aquilo que nós usamos como material para a confecção dessa live. Muito obrigado, viu, André? Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço aí pelo aceitado o convite. Obrigado aí, Jade, por ter aceitado o convite. Pode falar. Aqui eu não falei, eu até devia ter pontuado isso no início da live. Eu não estou aqui representando a posição oficial da minha igreja. Por quê? A Igreja Católica permite, né, essa interpretação, mas ela não endossa, ela não obriga ninguém a aceitar essa interpretação. Então, ela permite. Eu estou aqui falando com um teólogo privado que pode defender essa tese porque é uma tese permitida. Eu não estou aqui, primeiro, que eu nem tenho autoridade para isso, segundo, que é isso, né? É uma tese meramente permitida dentro da igreja. Então é isso. Eu faço questão de pontuar essa questão, mas eu espero de coração ter trazido alguma coisa que possa ter edificado aí com os irmãos. E, novamente, André, foi um prazer. Agora eu vou finalizar e deixar aí você com as palavras finais que eu preciso me arrumar. Valeu. Obrigado, Jade. Abração. Valeu. Muito obrigado. Valeu, então abraço. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos que estiveram com a gente até agora. Pô, o Jadson, amigão, foi um prazer aí fazer essa live com ele, tá bom? A live vai ficar salva no Instagram e também no YouTube, no canal do YouTube, meu canal do YouTube pessoal, tá? A gente vai produzir esse breve artigo aí, colocando as citações, colocando as argumentações, a natureza do dom de línguas, tá? E é isso, tá? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e que vocês falem línguas, que nós não venhamos proibir o falar em línguas. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite a todos.